Bem-vindos novamente então aos vídeos de PHP intermédio e avançado e desta feita também aos vídeos de MySQL, porque vamos começar então a estudar o que é isto do MySQL. Ora, eu tenho aqui propositadamente o meu ambiente preparado para não estar preparado para PHP. Isto é, eu desativei aqui o Control Panel do XAMPP, que eu vou agora executar para abrir, e como podem reparar, o meu servidor Apache, que é o servidor que me permite poder criar scripts de PHP e testá-los na minha máquina local, está desligado. Se repararem, basta clicar em Start e automaticamente passo a ter então disponível o servidor Apache. No entanto, imediatamente logo por baixo, temos então aqui MySQL. E eu vou clicar em Start para iniciar também o servidor de MySQL. Isto significa basicamente o quê? Na prática, e regra comum quase, quando nós temos um servidor Apache, normalmente na mesma máquina existe um outro servidor para as bases de dados. Chama-se esse servidor um servidor MySQL, neste caso porque utiliza a tecnologia MySQL. Existem sistemas, no entanto, onde o servidor Apache está localizado num computador e o servidor de MySQL está localizado num outro computador, ok? E, portanto, isto tem muito a ver com a tipologia dos próprios data centers, os locais onde estão alojados os servidores web. No caso dos nossos exercícios, nós não vamos ter que nos preocupar muito com este tipo de localização, porque o sistema é extremamente básico. Neste caso, nós temos simultaneamente na mesma máquina o servidor Apache, que nos permite executar os scripts de PHP, e também o servidor MySQL, que nos permite aceder às bases de dados. Ora, antes de começarmos a ver como é que o PHP consegue comunicar com as bases de dados de MySQL, nós vamos aqui apresentar uma aplicação extremamente poderosa que nos permite fazer todo o tipo de gestão do nosso servidor de MySQL. E para acedermos a ela, nós vamos abrir aqui o nosso browser e vamos colocar localhost. Como podem observar, eu não tenho rigorosamente nada, porque a única coisa que eu aqui tenho é um ficheiro index.php sem qualquer espécie de conteúdo. Eu vou aproveitar aqui para fechar aqui estes textos, ok? Já não são necessários para a explicação. No entanto, existe aqui uma possibilidade muito interessante, que é de eu adicionar à frente uma backslash e colocar phpMyAdmin. E o phpMyAdmin significa que vai executar uma página web, toda ela construída através da linguagem PHP, com HTML, obviamente, e Cascading Style Sheets, mas não vamos entrar por aí, não nos interessa estudar de que forma é que o phpMyAdmin foi criado, mas genericamente o que nos permite este phpMyAdmin é ter acesso ao nosso servidor MySQL e ver todas as bases de dados que lá existem, proceder a alterações às bases de dados, criar novas bases de dados, inserir dados, apagar dados, etc. Ora, o primeiro contacto com o phpMyAdmin é suficiente para arredar as pessoas deste espaço. Isto porque ele contém aqui um conjunto de informações, na maior parte dos casos, para quem não está familiarizado com bases de dados, informações completamente abstratas, ok? E que nós vamos tentar desmistificar nos próximos vídeos. No entanto, neste vídeo, nós vamos ter apenas aqui uma preocupação. Eu vou explicar muito sinteticamente o que é que aqui temos. Deste lado, na coluna do lado esquerdo, temos então o logotipo, temos um pequeno menu que tem o Home. Esta tecla Home vai-me sempre reportar a este espaço. Portanto, se eu me perder aqui no meio destas opções, ok? E não sei, como é que eu agora volto ao início? Eu carrego no Home e automaticamente eu volto ao início. Depois temos aqui uma Query Window, isto é, um espaço onde nós vamos poder aqui utilizar o SQL, isto é, Structured Query Language, para fazer perguntas ou instruções às nossas bases de dados. Depois temos aqui documentação do próprio phpMyAdmin e depois temos aqui um botão para refrescar a nossa página de net. Depois temos aqui
uma combo box imediatamente, que segue imediatamente às bases de dados que fazem parte do meu servidor web. Ora, posso-vos garantir que nenhuma destas bases de dados foi criada por mim. E com certeza, se instalaram então o XAMPP e agora estão também no PHPMyAdmin, vão verificar que já existem várias bases de dados criadas no servidor MySQL. O que acontece aqui é que cada um destes itens que aqui está é uma base de dados, que pode, em determinadas circunstâncias, conter apenas uma tabela. Okay? Cá está a tabela, que se chama neste caso CDS, eu não sei para que esta tabela serve, também não interessa. A lista das tabelas aparece também aqui deste lado, ok? Ou aqui nesta lista aparecem as bases de dados, onde eu posso saltar de uma base de dados para outra muito facilmente. Tenho aqui uma tecla para criar outra tabela, já lá iremos. Se eu quiser ter acesso aos dados que estão gravados aqui, vou clicar nela e reparem, aparece-me aqui uma tabela muito estranha. Reparem que há sempre aqui uma proliferação enorme de muitas informações, muitos links, muitas hiperligações, muitas coisas, mas basicamente o que nos interessa é este espaço que aqui está. E este espaço a partir daqui do title para a frente, isto é, tudo o que eu tenho aqui para trás são operações que eu posso realizar com estes registros. A minha base de dados, neste caso, contém a base de dados CDS, ou CDCall, que é o nome da base de dados, contém uma tabela designada por CDS, cuja estrutura contém então uma coluna chamada Title, outra Interpret, outra JAR e outra ID. E cada uma delas já tem então aqui os seus valores introduzidos. Neste caso temos uma tabela com 3 registros. Há aqui depois um conjunto de operações que eu depois irei falar no próximo vídeo. No entanto, antes de terminarmos este vídeo, eu vou aqui regressar ao Home e, como poderão verificar, eu vou aqui deslocar o meu PHPMyAdmin para baixo e vou encontrar aqui uma mensagem de alerta e que me diz qualquer coisa do seguinte: existe aqui uma brecha de segurança. Porquê? Porque eu estou a utilizar um utilizador designado por root que não tem password. Ora, coisa estranha, o que é isto? Que linguagem japonesa é esta que eu estou a dizer? Ora, genericamente o que acontece quando nós usamos um sistema como o MySQL, nós vamos necessitar de ter uma espécie de um intermediário, alguém, ou neste caso uma entidade, que nós aqui designamos por utilizadores ou users, que tem determinados privilégios para poder aceder ou não às nossas bases de dados, ou então aceder com determinadas restrições. Ora, o que acontece neste caso é que o PHPMyAdmin detectou que eu tenho, ou que eu estou a utilizar, um utilizador por defeito, designado por root, ou raiz, ok? E que esse utilizador não tem uma palavra passe, o que em condições de operacionalidade, o que iria acontecer era que eu teria o acesso às minhas bases de dados completamente desprotegido, porque o meu utilizador root é um utilizador muito comum, utilizado por defeito, e se ele não tiver uma palavra passe definida, então neste caso o que é que acontece? Qualquer hacker pode externamente ter acesso às minhas bases de dados com alguns conhecimentos mais avançados, mas facilmente terá acesso porque nem sequer tem que se preocupar em tentar descobrir a nossa palavra passe. Então nós vamos aqui, antes de fechar este vídeo, muito rapidamente eu vou mostrar como é que nós resolvemos este problema, apesar de que aqui nós podíamos estar a utilizar este sistema sem problema nenhum, mas vamos aqui mostrar como é que se resolve. Em primeiro lugar, nós vamos clicar aqui na tabela Users, ok, na tab Users, e aparece-nos aqui a lista de utilizadores que estão aqui já inseridos por defeito no nosso MySQL, e estes utilizadores são então uma espécie de operários, ok? São os operários de uma empresa que tem a chave da empresa, mas a chave da empresa que eles têm permite-lhes abrir apenas algumas portas, ou então abrir todas as portas, e portanto são funcionários que, como servem de interlocutores entre o nosso PHP e as bases de dados, são eles que nos dão acesso a determinadas funcionalidades. E, portanto, sempre que nós necessitamos de comunicar com uma base de dados, nós necessitamos de utilizar um desses intermediários, portanto, um desses funcionários.
Então, o funcionário que por defeito está a ser usado é este root no localhost. O localhost já nos é conhecido como sendo o nosso servidor local, ok? É o servidor que tem este endereço IP de 127.000, ou melhor, 001, porque se repararem, se eu colocar aqui echo, teste, e gravar isto, e agora abrir aqui um novo separador e colocar localhost, eu vou ver aqui teste, ok? Vou agora criar aqui um erro propositado, por exemplo, erro.php, e ele vai dizer que no objeto não foi encontrado. Agora reparem se eu colocar aqui o tal valor 127.001, 127.0.0.1. Reparem o que é que vai acontecer. Aparece-me à mesma o meu valor do index.php que eu aqui tenho. O que significa que localhost, ou 127.0.0.1, perdão, é exatamente a mesma designação. Evidentemente que nós gostamos mais de usar o localhost. E para todos os efeitos, o nosso servidor de MySQL, como está alojado na mesma máquina, contém então o mesmo endereço e neste caso é o localhost. Ora, nós temos então aqui o servidor root, localhost, e password no, ok? Não tem password. Ora, aqui reside então o problema. Temos então um utilizador que não tem palavra passe e, portanto, temos o nosso sistema desprotegido. Como é que nós vamos fazer para alterar este valor? Vamos aqui primeiro clicar em Edit Privileges e aparece aqui uma tabela com os privilégios que o utilizador tem. Nós vamos deslocar isto na vertical até aqui abaixo, onde vamos encontrar o Change Password. Ele neste momento está sem password, mas nós vamos definir aqui uma password muito simples. 1, 2, 3, 4, ok? Aqui repetimos, 1, 2, 3, 4, e vamos clicar aqui em baixo onde diz Go. E a partir deste momento, apesar de não estar ainda aqui refrescado e a dizer que já tem password, a partir deste momento o nosso utilizador root, o nosso operário root do localhost, já tem uma palavra passe. No entanto, se eu tentar refrescar aqui a minha página, clicando em F5, eu vou imediatamente obter este erro. Ele diz que não se consegue ligar então ao MySQL porque tem valores inválidos. Tem valores inválidos porquê? Porque eu agora vou precisar aqui de voltar ao meu painel do MySQL, vou clicar em Explorer, perdão, vou procurar aqui a pasta do phpMyAdmin, vou abri-la, e depois vou procurar o ficheiro config.inc.php e vou editá-lo, neste caso até com um bloco com o Notepad++. E aqui eu tenho um conjunto de informações, de configurações, de pré-definições, neste caso, e tenho aqui uma que diz Authentication Type and Info. Eu tenho aqui o tal utilizador root e tenho aqui a sua password. Ora, como eu alterei a password no servidor, eu aqui vou ter que introduzir também 1, 2, 3, 4, para o meu phpMyAdmin poder aceder corretamente, ok? Vou agora guardar, vou fechar aqui este ficheiro, vou fechar aqui, e reparem o que é que acontece agora quando eu refrescar esta página. Eu volto a ter o meu phpMyAdmin ativo e se eu voltar aqui ao meu home, a mensagem de erro acabou por desaparecer e neste momento eu teria, em circunstâncias normais, o meu sistema ligeiramente mais protegido, sendo que uma password 1, 2, 3, 4 não é propriamente garantia de muita segurança.